Olá, sejam bem-vindos. Hoje abordaremos o tema o necessário. E para nos auxiliar, vamos convidar a nossa colaboradora Marluce Fanton. Seja muito bem-vinda, Marluce. É sempre uma satisfação tê-la aqui conosco. E, sem dúvida, é uma alegria muito intensa estarmos juntas para falarmos sobre essa doutrina tão consoladora que é a doutrina dos Espíritos. A obra que nós vamos utilizar é Vinha de Luz. E Emmanuel, nesse texto, ele fala sobre controlar todos os ângulos do serviço. Vemos que é um olhar muito atual, que temos a dificuldade de administrar o que não conseguimos controlar. Emmanuel nos diz que uma coisa só é necessária, como severou o mestre, amar. Que coisa é essa, Marluce? Eu gosto muito das análises que o Emmanuel faz das passagens de Jesus. Ele é sempre muito poético, muito sublime nas suas avaliações. Nesse capítulo sobre o necessário, a gente pode fazer a seguinte análise. Nós vivemos num mundo imperfeito porque somos imperfeitos. E, diante de toda essa imperfeição, a gente acha que ter muito dinheiro, muitas empresas, ser bem-sucedido financeiramente é a meta a ser perseguida. E, às vezes, a morte, por exemplo, nos pega de surpresa. A gente se compromete com diversos compromissos ao mesmo tempo e, às vezes, a gente perde a capacidade de entender qual é aquela melhor atividade que vai nos engrandecer mais, que vai fazer mais bem ao próximo, porque a gente está muito, entre aspas, distraído. A gente se movimenta em diversas direções, buscando várias coisas ao mesmo tempo, se distraindo, se atrapalhando com muitos estímulos, com muitas informações, com coisas sem importância, às vezes falando mal da vida alheia, seguindo as redes sociais em situações que não nos trazem progresso. Não estou dizendo que as redes sociais sejam uma coisa ruim, mas a gente tem que ter um policiamento muito grande. E nessa movimentação, às vezes, a gente cansa na metade do caminho, porque a gente é como se a gente tivesse atirado em várias direções, gastado toda a nossa energia em vários caminhos, a gente não chega a lugar nenhum, porque a gente se cansa antes de terminar o trajeto, né? Porque a gente está nesse processo de dar muito mais valor às coisas da matéria do que para as coisas do espírito, mesmo nós nos constituindo de uma bipolaridade, né? Nós somos um ser espiritual que, no momento, estamos envolvidos por um arcabouço material, então, sem dúvida, temos as necessidades da matéria. E a matéria nos seduz muito, ela nos engana, às vezes, nessa divisão do tempo em dedicar um pouco do nosso tempo às coisas da matéria, sem valorizar as coisas do espírito. Então, em todo esse processo, a lição que Emmanuel fala é através das palavras de Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, e nele nós deveríamos nos espelhar para atingir a felicidade e o progresso. E aí Jesus diz que o necessário, considerando que talvez todas aquelas outras coisas não de uma forma absoluta pudessem ser supérfluas diante daquilo que é verdadeiramente necessário, é uma atitude adequada, consciente, resignada diante dos desígnios do Criador. Quando nós tivermos essa atitude adequada, entendendo a mensagem do Criador, entendendo que tudo que Ele cria e Ele nos oferece é perfeito, essa engrenagem vai toda se juntar e vai funcionar de maneira muito perfeita. Porque aí os momentos, as coisas que devem nos acontecer, os caminhos que devemos tomar, eles vão se abrir à nossa frente quando a gente entregar a Deus a nossa vida. Então eu disse assim, como se fosse aquilo que Maria disse, né?
faça-se em mim a sua vontade. Quando a gente tiver essa certeza de que Deus nos guia, nos protege, nos ama, e essa atitude adequada diante daquilo que Ele nos provê, isso é o necessário para que sejamos felizes e para que a gente alcance o progresso, que é a nossa meta como espíritos encarnados, né? Então, esse necessário é essa atitude diante das coisas do Criador. E o que nós podemos fazer, Marluce, no nosso dia a dia? As pequenas coisas que façam que nós tenhamos essa atitude em relação ao que é divino na nossa vida, no nosso cotidiano. Tentar seguir aquilo que Jesus ensinou, né? E para isso a gente tem que trabalhar a nossa fé, uma fé raciocinada, que precisa ser abastecida, que precisa ser configurada através da prece, através do Evangelho no lar, através da nossa frequência ao nosso templo espírita, assistindo às palestras, utilizando a vasta literatura espírita que nos vai abrindo os horizontes, vai nos mostrando o que é mais importante. Né? Então, a doutrina espírita tem um vasto leque de recursos para nos orientar. E aí a gente vai nesse progresso cotidiano, diário, e aí para isso a gente tem que exercitar isso, a gente vai começar a fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. Então, a gente vai por pequenas atitudes. Eu não vou mais ultrapassar o sinal vermelho, eu vou deixar o pedestre passar, não vou estacionar na garagem de ninguém, eu vou devolver uma coisa que eu vi cair, vou devolver para o seu dono, eu vou devolver o troco errado. Né? Então, são mínimas atitudes que devem ser regidas por fazer ao outro aquilo que você gostaria que te fizessem. Essa é o grande chavão, a grande lembrança que a gente tinha que ter um pisca-pisca vermelho piscando na nossa frente todos os dias para que a gente não cometa os nossos deslizes diários, né? Exatamente seduzidos por essa matéria que nos envolve. Tu comentaste, né, que nós temos muitas distrações. Que dica que tu dá para os nossos internautas para que a gente tenha mais foco? Como Jesus, né, ele falou para Marta, né, foca no que é necessário, no que é principal. O que a gente pode falar então para os nossos internautas? O que fazer para ter esse foco? Priorizar no nosso dia as coisas que nos vão fazer bem. Então, uma boa alimentação, exercício regular, né? Não nos distrair com as redes sociais naquele momento em que as redes sociais nos apresentam situações fúteis, que não geram conhecimento, que não geram engrandecimento. Não focar a nossa atenção nas notícias ruins, em tragédias. Não estou querendo dizer que a gente precise ser alheio às informações do mundo, mas que a gente possa focar a nossa atenção num bom livro, no trabalho voluntário, na prática da caridade. E quando isso for a gente colocar essas situações na nossa rotina, a gente não vai perder o foco, porque aí a gente vai cada vez se sentir melhor. O praticar a caridade, ver o outro feliz, dar lugar para alguém sentar no veículo urbano, no veículo público, né? Oferecer à frente na fila do supermercado. Quando a gente faz pequenas atitudes na prática do bem, nós vamos nos abastecendo. E aí a gente vai começar a focar naquilo que é mais importante, naquilo que é necessário. Muito bom, Marlúcia. É sempre um privilégio a tua companhia aqui. Queremos te agradecer a contribuição e que nós possamos levar para o nosso dia a dia essas dicas que tu trouxeste aqui para nós neste episódio. Um fraterno abraço a todos.